Olá, você que acompanha a programação do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, aqui pela TV ou pela rádio CRA-RJ. No programa de hoje nós vamos falar sobre gestão eficiente dos incentivos fiscais. E para conversar com a gente, estamos aqui com o administrador Luiz Fernando Rodrigues. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tá, obrigado e obrigado pelo convite de ter essa oportunidade de estar conversando com os nossos colegas, né, a respeito de um tema tão importante que talvez muitos não conheçam, né? Muito bem, se o tema é gestão eficiente dos incentivos fiscais, podemos começar perguntando o que vem a ser incentivos fiscais. Bem, os incentivos fiscais, eles estão relacionados a sempre uma renúncia fiscal. O governo abre mão de receber os impostos e delega às empresas e às pessoas físicas a responsabilidade de destinar esses recursos para projetos e ações relacionadas às diversas áreas, social, cultural, ecológica, questão de inovação e pesquisa, saúde também, né? Então são várias áreas que são beneficiadas e que esses tipos de pessoas qualificadas como contribuintes podem estar usufruindo, né? Seria como se o governo permitisse que a empresa investisse diretamente na sociedade. Ela vai ter a faculdade de escolher aonde ela quer investir, em que projeto ela quer investir e vai poder também ter condição de alinhar isso às suas estratégias de responsabilidade social, de sustentabilidade, enfim, é uma diversidade de ganhos para a empresa com relação a isso. Agora, uma coisa que é importante é que, como o incentivo fiscal é uma renúncia fiscal, ela envolve também uma responsabilidade muito grande por parte das empresas. Eu diria até que talvez mais que o próprio recurso da empresa, porque a sociedade, que é representada via governo, ela vai querer que esses incentivos sejam bem aplicados. Daí vem a questão que é a proposta que eu venho defendendo há alguns anos, de as empresas praticarem a gestão eficiente dos incentivos. Ela não é só você usar os incentivos fiscais, mas você também tem a possibilidade e ajudar também nessa responsabilidade que você tem natural, fazer com que os projetos sejam feitos de uma forma com gastos muito mais otimizados do que simplesmente você jogar esse dinheiro para qualquer projeto, né? Agora, a empresa que ela deseja fazer o uso, né, desses incentivos fiscais, qual o passo que o senhor indica para ela poder alcançar o objetivo com êxito? Uma formação, de repente, de uma comissão? Alguma coisa? Como o senhor indica isso? O primeiro passo é ela constituir um comitê. Um comitê que eu sempre chamo, até para ficar bem caracterizado, porque ele vai ter finalidades específicas, né, que é a criação do Comitê de Incentivos Fiscais. Esse comitê vai ser integrado por representantes de diversas áreas da empresa, e ele vai ter um papel fundamental, porque na prática a gente tem verificado que as áreas das empresas não conversam entre si. Então, independentemente do incentivo, até para alguns projetos próprios da própria empresa, que é bancado com recurso próprio da empresa, são feitos sem que as áreas se interajam. E isso não dá um resultado muito interessante, porque é muito comum alguém chegar de uma área e falar: poxa, eu não sabia que você estava fazendo isso. Poxa, por que você não me falou que a gente poderia tentar, de repente, fazer alguma coisa conjunta? Então, o comitê faz essa aproximação, faz com que essa discussão seja muito mais objetiva e que as melhores oportunidades acabem sendo aquelas que vão receber os recursos, principalmente os incentivos, no caso. Agora, é muito importante para o sucesso desse comitê, não basta simplesmente você ter um grupo de pessoas reunidas. Você tem que ter uma pessoa que, ou seja, um articulador, um coordenador, que vá trabalhar conversando, provocando, interagindo com todas essas áreas. Essa pessoa ela tem que ter uma visão bem holística da empresa, do que a empresa faz e das oportunidades que a empresa pode usufruir dos incentivos, né? Aí, com certeza, isso funciona.
Eu trabalhei durante muitos anos no setor de petróleo, introduzi isso na empresa há 25 anos atrás e eu posso garantir para vocês que isso funciona. Agora, nessa formação do comitê, entraria a figura do administrador para poder, né, linkar todos os setores, todas as áreas. Como seria essa atuação do administrador dentro desse comitê? Cada administrador com a sua especialização vai ter um papel pré-definido, porque, por exemplo, alguém da área financeira vai ficar responsável pelo desembolso dos recursos. A pessoa ligada à contabilidade ou à parte fiscal vai ser a pessoa que vai levantar os incentivos potenciais e aqueles que a empresa vai poder estar se beneficiando. O pessoal do marketing vai ter o papel de identificar oportunidades que ele possa investir para marketing cultural, para associar alguma coisa relacionada às atividades de marketing da empresa, de vendas e tal. O jurídico vai ter o seu papel de ver toda a parte legal. A questão do compliance vai acompanhar todos os procedimentos, ou seja, todos vão acabar atuando em determinado momento e o papel de todos vai ser extremamente importante. É lógico que aquele que vai ter o papel do articulador, ele vai ter um papel assim, um pouco mais preponderante, porque além dele ter a atividade dele normal inerente à área dele, normalmente esse articulador ele é uma pessoa da área de comunicação ou da área de responsabilidade social da empresa. Então, essa pessoa, além das suas atribuições normais da área que ele representa, ele vai ter que ter essa habilidade adicional. Então, não é fácil, isso requer um talento para fazer isso, mas dá para fazer. Eu acho que tudo é até um investimento, né? Você começar a fazer. Você pode ter algumas dificuldades no início, mas com certeza é um investimento certo de retorno na frente. E se tem um retorno, vale a pena investir nessa questão de uma gestão eficiente de fato. Com certeza. Os incentivos, eles foram criados há um pouco mais de 2 décadas e, para você ter uma ideia, eles movimentam bilhões de reais por ano. É muito dinheiro, não é muita coisa. Agora, a gente tem problemas. Nem todo mundo consegue utilizar esses incentivos, né? Existem várias razões. Muitas empresas acham que existe uma burocracia exagerada com relação a isso, mas se a gente considerar que como tudo na vida tem um lado positivo e negativo. Né? A burocracia ela é muito criticada do ponto de vista dos controles e tal, mas se a gente for pensar, isso é o dinheiro público, você não pode simplesmente deixar esse dinheiro assim, sendo usado sem haver controle nenhum. Isso já aconteceu no passado. Existia uma lei que era a lei chamada Lei Sarney, que foi a precursora da Lei de Cultura, que hoje é a Lei Rouanet, que está vigorando. E na Lei Sarney, as empresas recebiam os projetos, ninguém aprovava esses projetos previamente como hoje. Hoje, qualquer projeto para ter incentivo fiscal, ele tem que ser previamente aprovado por um órgão do governo. Se é da cultura, se é do esporte, e assim vai sucessivamente. Então, essa lei Sarney, que foi essa precursora das leis, ela não tinha essa obrigação. Então, qualquer um chegava lá com um projeto para a empresa e falava, olha, eu quero que você me patrocine uma apresentação de uma orquestra sinfônica. Aí você imagina, você está lá sentado na sua mesa, recebe uma pessoa te propondo isso, ele diz que aquele projeto custa R$1 milhão. Aí tudo bem, você vai chegar a olhar, pô, R$1 milhão, aí vai analisar e tal. Mas aí vem a questão do seguinte: você vai saber avaliar se aquele projeto realmente custa R$1 milhão? Será que ele não está superfaturado? Então foi o que aconteceu. Os projetos foram superfaturados, as empresas abatiam, porque elas também não conheciam. Você também não tem obrigação de saber quanto que custa um aluguel de um teatro, quanto custa um pagamento de um músico, quanto custa comprar um instrumento daquele. Enfim, vários detalhes. Então hoje a lei não. Então, quando eu digo essa questão da burocracia, ela pode ser
um pouco trabalhosa, às vezes demora um pouco e tal, mas por outro lado, hoje ela garante ao investidor, né, ao patrocinador, doador, uma segurança maior, porque esses projetos hoje, todos eles passam por um crivo prévio, tem pessoas que entendem do assunto. Então hoje, quando você recebe um projeto como esse da Orquestra Sinfônica que eu falei, você com certeza está recebendo um projeto que está dentro dos custos de mercado. Então isso dá uma tranquilidade para a empresa nesse aspecto. Mas aí tem outras situações que a empresa também tem dificuldade. Tem muita gente que não conhece as leis de incentivo. Então, aí é mais complicado ainda, porque se você não conhece, você não tem nem ideia da dimensão daquilo. Então, já houveram no passado algumas divulgações e tal. Hoje a lei assim, que é mais conhecida é a Lei de Cultura, que é a Lei Rouanet, mas mesmo assim, para você ter uma ideia, 30% dos projetos que são aprovados é que captam os recursos, tanto na Lei Rouanet como na Lei do Esporte. Ou seja, isso tem um custo enorme, inclusive para o governo, porque você imagina o seguinte, você tem uma ONG, né, por exemplo, você investe para fazer o projeto, encaminha o projeto para o governo mobiliza toda a estrutura administrativa dele e técnica para avaliar esse projeto. Aí ele dá o ok para você. Uma parte foi resolvida, agora cabe a outra parte, que é o recurso entrar, para depois você seguir, fazer o projeto e depois prestar contas. Então, a parte que, obviamente, seu dinheiro, você não vai fazer nada, né? Então, o que acontece? As empresas vão, aprovam os projetos e não conseguem captar. Não conseguem captar por quê? Porque muitas das vezes essas empresas, elas não sabem vender os seus projetos. Elas não estão preparadas, não estão qualificadas para isso. Então, nesses anos que eu estava atuando, né, nessa área, eu cansei de receber pessoas que não sabiam nem explicar direito o projeto. E às vezes ofereciam coisas que basta hoje você consultar na internet. Você vai fazer são coisas básicas, a gente fala assim, mas parece absurdo, mas as coisas simples é que acabam evidenciando problemas maiores, né? Acontecer. Então, eu imagino o seguinte, por exemplo, eu cansei de receber propostas de projeto, por exemplo, de saúde, e bastava a pessoa entrar no site da empresa e ver que nós não investimos nessa área. Nós elencávamos outras coisas e não tinha nada a ver com saúde. Então, não adiantava ele mandar isso para mim. Então, ele estava perdendo tempo, dinheiro, né? E uma coisa que não ia dar resultado nenhum. Então, as pessoas, quando vão fazer os seus projetos, mesmo os projetos sociais, eles têm que ter um know-how, um profissionalismo. As empresas têm que olhar para ver se aquele projeto é viável, ver como é que eles vão fazer isso para conseguir os recursos. Então, é aquele negócio, as ideias são muito boas, mas você fazer as ideias se tornarem realidade é um desafio, tem que né? saber colocar Mas você tem prática. que saber exatamente se isso vai ser viável ou não. E qualquer empresa pode participar da lei de incentivo fiscal? Sim, as empresas privadas e as empresas estatais também podem, como Petrobras, Eletrobras, né, que inclusive hoje grande parte das políticas públicas que são determinadas pelo governo, as empresas estatais têm um papel fundamental, porque o governo acaba diluindo entre elas a responsabilidade de dar os recursos necessários para aquelas atividades. Então, você já deve ter visto, por exemplo, agora a gente está começando com a Copa do Mundo, que é o primeiro mega evento esportivo que a gente vai ter no Brasil. Você já pode ter reparado que várias empresas estatais apoiam determinadas modalidades. Então, você vê que nenhuma delas se conflitam. Né? Petrobras é no handball, o Correios eu acho que no futsal, enfim, cada uma, no Banco do Brasil é no vôlei, enfim, cada uma redireciona. Né? E os volumes são consideráveis. Né? Hoje devem girar aí em torno de uns 40% do volume girado nas leis de incentivo fiscal, principalmente para cultura e esporte. Né? É muita coisa. Muita coisa. Agora, essas leis de incentivos, elas funcionam em âmbito municipal, estadual, federal? Sim. Como funcionaria? Sim, elas funcionam nessas três instâncias. A lei federal, ela oferece, de um modo geral, as maiores oportunidades, porque envolve imposto de renda.
Então, e tem um detalhe, não são todas as empresas que podem estar contribuindo a nível federal, só as empresas que são optantes pelo lucro real, ou trimestral ou anual. Ou seja, tem um grupo de empresas grande, por exemplo, o lucro presumido, o Simples Nacional, que não tem acesso a essa lei de incentivo. Mas uma coisa que é interessante é o seguinte, apesar dessas empresas serem um número menor do que a grande massa de contribuintes, o volume que é concentrado nas empresas que têm a opção pelo lucro real é muito grande. São os maiores contribuintes que estão ali dentro. Então, você tem esse tipo de amplitude. Agora, na instância estadual, você também tem algumas atividades, alguns segmentos, né? Por exemplo, telecomunicações, então, que são grandes arrecadadores de ICMS. Então, indústrias também. Então, esses setores têm um volume grande e, às vezes, até maiores de incentivo fiscal do que do próprio federal. Então, isso varia muito de setor, de atividade que a empresa desempenha, né? Então, são contribuintes grandes. E do ISS é que ele fica numa escala menor, salvo aquelas empresas também que têm uma concentração muito grande de negócio, né? Mas os estaduais e os federais são os que apresentam assim, maiores oportunidades. Agora, cada um deles tem as suas regras, sua legislação própria, percentuais diferentes, que é outra questão que as empresas acabam tendo dificuldade, né? Porque você tem que administrar isso tudo. Por isso que o comitê é importante, que você mapeia tudo isso e vai acompanhando. Então, você vai ter uma visão maior. Então, você não está olhando só o ICMS, você não está olhando só imposto de renda, não está olhando o ISS. E em alguns casos, em algumas cidades, como São Paulo, você tem até do IPTU, que você pode pegar uma parcela do IPTU e estar investindo em projetos culturais, né? Entendi. Então, nesse caso, seria a função do setor jurídico conhecer as leis, de repente transmitir a informação, o setor de marketing já vai saber como vai divulgar essa informação, como vai captar os recursos, já seria com o setor financeiro. Então, essa sinergia entre os setores que geraria um resultado de fato satisfatório. Na realidade, o que acontece? A lei, o jurídico, ele vai dar toda a base legal, mas é o que eu volto a frisar. O importante não é só o que está escrito na lei. Isso daí, não só um advogado, como qualquer uma pessoa que tenha, né, uma qualificação, vai ler a lei e dizer, eu posso abater isso e tal, as áreas beneficiadas são essas. O grande segredo disso tudo é que muita gente olha para isso e simplesmente não vê o potencial disso, não analisa o quanto você pode fazer. Então, por exemplo, você tem na área de cultura diversas oportunidades que, se você fosse olhar com um olhar concentrado, esse aqui é um projeto cultural, que você pode estar associando educação, que você pode estar usando ações de meio ambiente, enfim, diversas questões sociais podem estar associadas. Então, você tem diversas oportunidades ali dentro que as empresas não enxergam, como se fosse uma miopia com relação a essa questão, entende? Então, por isso que o articulador, ele vai ter esse papel. Então, na realidade, esse articulador é que vai ver as oportunidades, vai olhar, ter a visão holística dessa questão toda, ver as oportunidades para, então, mobilizar as outras áreas. Aí, quando você começa a colocar isso no papel e coloca na prática, as pessoas falam, é como tudo que eu falei, as coisas são simples. Aí, quando a ideia surge e ela é viabilizada, você fala, poxa, não era tão complicado, como é que pode ninguém ter pensado nisso? Mas sempre é isso que acontece. Não é só nessa área do incentivo, mas em qualquer outra, né? Você pode ver que grande parte das invenções e tal, quando você vai olhar, tem um lado, quando você vê, poxa, interessante, mas aquilo foi feito dessa forma, né? Então, é assim mesmo. Então, não adianta você fazer muita sofisticação, né? Você tem que fazer as coisas e cada um ter esse papel, né? Existe algum curso que prepare melhor o administrador para lidar com essa situação? Na realidade, o que acontece? No meu entender, né, existe assim, uma grande falha quando se faz qualquer palestra, quando se apresenta muito essas questões de incentivo, porque a ênfase que é dada muito nas questões dos benefícios fiscais, na legislação e tal. E esse lado da gestão, ele fica de fora.
As pessoas não falam disso, tanto que o meu livro, que eu pretendo lançar no final do ano, ele vai tratar exatamente isso que foi o objeto da palestra que eu dei aqui para vocês, né? No início agora do mês, né? Então, essa é a questão fundamental. Isso vai ser importante para a empresa, vai ser importante para o governo, vai ser importante para a sociedade, porque no final, para todo mundo que está envolvido vai acabar ganhando alguma coisa com isso. Né? E esse é o objetivo da lei quando ela foi criada. Se você for olhar o espírito da lei, ele é fantástico, como todas as leis são. O caso é quando você bota isso na prática. Né? O senhor veria como solução implantar ou acrescentar uma disciplina mais focada nessa questão da gestão dos incentivos fiscais ainda na graduação, ou não seria uma solução tão viável? Olha, eu acho que o que seria interessante é que quando você está estudando, no caso, administração, que eu fiz também, você tem a parte financeira, né? Essas questões não são tratadas, né? Você trata de um modo geral, mas essas questões que podem ser extremamente relevantes, né? Quer dizer, durante esses anos todos, os benefícios que a minha empresa teve de ter investido nesse tipo de atividade, né, fazendo com que houvesse todo um retorno dos incentivos fiscais e tal, foi muito grande. E quando a empresa consegue enxergar isso, principalmente a direção da empresa, olha, a coisa vai que vai, né? Como diz o pessoal, né? Se o administrador ele administra uma empresa, né, no município, vamos supor, do Rio de Janeiro, ele pode investir em uma atividade ou algum projeto em outro município? Ele pode, dependendo da lei que ele estiver usando. Por exemplo, se for uma lei federal, ele é nacional. Você pode usar em qualquer lugar. Então, tudo isso faz parte da estratégia que o comitê vai definir, porque ele vai ter políticas de patrocínio que ele vai definir, ele vai fazer um diagnóstico da situação da empresa, vai estabelecer estratégias do que ele vai fazer para cada incentivo ou cada área dentro de uma política global da empresa. E então, várias empresas têm negócios em outros estados também. Não se limita só ao Rio de Janeiro. Então, as leis federais são ótimas para isso. Então, você tem ações voltadas para criança e adolescente, você tem para os idosos, você tem para a saúde, você tem para a cultura, para o esporte, você tem a inovação, você tem uma diversidade de alternativas, de possibilidades que você pode fazer nacional. As leis estaduais e municipais, elas têm algumas exigências com relação a que o Estado, que é até natural, o Estado que está gerando ou está concedendo esse incentivo, ele quer que você faça o projeto no Estado, que os investimentos sejam feitos no Estado e tal. Agora, existem algumas possibilidades que você pode fazer algum produto cultural, por exemplo, que possa ser levado para outros lugares também. O resultado ser exportado. Desde que ele tenha uma afinidade com o local. Né? Então, por exemplo, você não pode fazer um livro, né, sobre um livro de arte, por exemplo, sobre o Rio de Janeiro, e tudo bem, você vai levar ele para qualquer lugar, mas se você fizer um livro de arte da Bahia e tal, com um incentivo do Rio de Janeiro, fica uma coisa esquisita, viu? Eu estou dando dinheiro do Rio de Janeiro para promover o estado da Bahia. Então, isso faz parte de uma política de valorização da cultura local e tal, que todo mundo e cada um vai procurar preservar da sua maneira. Então, para isso, ele tem um incentivo da Bahia, então ele vai usar o ICMS da Bahia para fazer isso. Entendi. Esse é um exemplo assim meio mais grosseiro, só para ter uma ideia da dimensão. Mas nada que isso dê. Então, nessa gestão, você tem como até conciliar essas coisas todas, né? O que é possível, o que não é possível. Agora, tem uma coisa também que eu queria destacar, é que existe também os incentivos para pessoas físicas, a Lei Rouanet, por exemplo, a Lei do Esporte e tal, e eles são muito pouco utilizados, porque as pessoas, de um modo geral, elas não têm aquela organização que uma empresa tem para poder fazer o seu imposto de renda. Se eu chegar para você agora te perguntar se você já fez a sua declaração, se você tem ideia de quanto que você vai pagar de imposto, você não sabe. E isso daí não estou criticando você, não, eu também não sei. E a maioria dos brasileiros também não sabe. Nós vamos saber na semana, no último dia, quase na véspera de entregar a declaração. Na verdade, as pessoas até desconhecem que podem fazer uso do incentivo.
Não só desconhece, mas alguns podem até conhecer, porque está lá no formulário que você pode destinar. Mas o que acontece é o seguinte, você tem que fazer isso no ano calendário, ou seja, durante o ano. Então, por exemplo, para essa declaração agora, você se beneficiar de alguma coisa, você teria que ter doado até dezembro do ano passado. Como você vai doar alguma coisa que você não sabe quanto que você tem? Porque a base de cálculo é quanto você vai pagar de imposto, né? Então, como é que você vai destinar? Se você destina errado, ou você não tem nada, ou vai ter um valor muito menor, você simplesmente vai fazer a doação, não vai poder se beneficiar em nada com relação ao lado fiscal da coisa, né? Então, esse é um dos problemas. Eles fizeram uma mudança só com relação aos fundos para infância e adolescente, que tem várias causas interessantes para essa... Não dá nem para se relacionar a tantos problemas que a gente sabe que existem hoje, né? Problemas de crack, problemas de que poderiam programas estar sendo usados e tal. Então, as pessoas físicas podem até 6% do imposto investir, não só na cultura e tal, mas também no fundo. Então, eles colocaram, abriram um precedente para que, se você fizer isso na entrega da declaração, você pode aplicar, direcionar 3% do valor. Mas você reduz o valor, era 6, você no máximo vai poder colocar 3. Mas pelo menos você sabe que você tem aquele valor para investir. Então, ainda não se tem um dado estatístico para ver se isso teve alguma eficácia, se as pessoas mudaram ou simplesmente se preocuparam em pagar o imposto ou coisa desse tipo, né? E aí, até que se tenha a informação de quanto você vai pagar de imposto antes do período, verdade, você vai ficar nessa... sempre 3% ou nada, né? É verdade. Não, e tem também um incentivo que tem tudo a ver com o momento que o mundo está passando hoje, e principalmente um país como o Brasil, que já que nós estamos numa transição para uma nova era econômica, que a gente ainda não sabe exatamente como é que vai funcionar e tal, tem todas essas questões envolvendo a sustentabilidade, né? Então, existe no Brasil, existe um incentivo para inovação, desenvolvimento tecnológico e inovação. São pesquisas e uma série de desenvolvimento de novos produtos. E, para você ter uma ideia, como esse incentivo, de modo geral, não só os de cultura, de esporte, mas os outros não são usados, nós temos uma média de 750 empresas que usam esse incentivo no Brasil, só que o potencial das empresas para usar isso são mais de 7 mil. Ou seja, praticamente 10% é que usa, 90% não usa o incentivo para tecnologia. Não há. Então, é o que eu sempre digo. Pessoal na área social, é muito comum você chegar, poxa, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Aí, isso não é só o pessoal que está do outro lado, na comunidade, mas a própria empresa. O pessoal que é da área de responsabilidade social, quer fazer uma opção de coisa e tal, fala, poxa, eu não tenho dinheiro e tal. O dinheiro existe. Ele não é usado por exatamente não haver essa preocupação, essa organização, essa gestão em cima dos incentivos fiscais, né? Agora, fica difícil de a pessoa física ela utilizar o incentivo fiscal nessas áreas. Mas o que o senhor pensa sobre a pessoa física, ao invés de ela utilizar, né, no seu imposto de renda essa porcentagem, de ela elaborar projetos e apresentar às empresas? Existe essa possibilidade. O que o senhor pensa sobre isso? Não, eu acho que todas as iniciativas são positivas. A única coisa que a empresa, aí eu vendo pelo lado da empresa, né, do empresário, é aquilo que eu falei no início. Toda a destinação desses incentivos, elas tem que ter uma série de critérios. Você tem que avaliar muito bem para quem você está doando, se ele tem experiência, se ele tem estrutura para fazer aquele projeto e tal. Porque às vezes você tem a melhor das intenções para destinar um recurso para ajudar alguém de uma comunidade e tal, mas essa pessoa não está preparada para isso. Então você vai acabar arrumando um problema, porque essa pessoa fatalmente não vai conseguir fazer o projeto de uma forma adequada e vai acabar te comprometendo, porque você acaba sendo, de certa forma, corresponsável. Você deu o dinheiro e ela está fazendo o projeto. Se ela não está fazendo o projeto direito, ela vai ser glosada no ministério que aprovou o projeto, depois a Receita Federal vai entrar no processo, você vai arrumar um problema enorme com aquilo. Então, eu sei que é difícil, tem muitas pessoas que fazem muitas ações muito legais e tal, mas as empresas não podem entrar
com ações assim que a pessoa não tem esse know-how, não tem estruturada, porque o risco do amadorismo é muito grande para você ter problema. É uma pena, a gente sabe, isso não é discriminação, eu sei que isso é uma dificuldade que todo mundo tem, até quando você se forma de querer entrar no mercado de trabalho, mas você tem que ter esse cuidado, esse tipo de coisa. O que a empresa pode fazer, se ela está querendo muito ajudar essa pessoa, é tentar ajudar de dar um suporte para ela. Então, seria uma coisa até de responsabilidade social, porque está indo além da lei de incentivo. Então, ela colocar a contabilidade dela para ajudar a pessoa para poder se organizar, o pessoal da informática dela para dar uma supervisão lá, para dar um treinamento para as pessoas operacionalizarem, pessoal de planejamento, coisas desse tipo. E tem uma coisa também que a empresa pode fazer, aí é um outro lado, que algumas empresas já fizeram isso e um sucesso muito grande, das empresas divulgarem, fazerem um trabalho interno de divulgação das leis de incentivo, principalmente, obviamente, para aquelas que as pessoas físicas podem ser beneficiadas, no sentido de orientar os funcionários a usarem as leis de incentivos. Então, pode ser palestra que a área fiscal vai dar para explicar, olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, o pessoal de responsabilidade social pode ir lá também falar alguma coisa para o pessoal. Então, é uma forma proativa da empresa e ela está contribuindo para que essas leis possam ser mais utilizadas, né? Então é uma forma bem interessante. E muitas empresas têm conseguido isso, chegando ao ponto até de envolver clientes e fornecedores, né? Eu vou dar um exemplo que é o caso do Santander. Ele herdou, o Santander comprou o Banco Real, né? Então o Banco Real tinha um programa, o programa acho que é Amigo da Criança, se não me engano o nome do programa é esse. E o que esse programa fazia? Ele estimulava doações para os conselhos municipais de crianças e adolescentes. Então, o banco arrecadava os recursos todos e depois direcionava para os projetos, né? E o banco também apoiava, doando recursos também para os projetos. Então, até hoje esse programa funciona, é um case, é um sucesso muito grande. Tiveram outras empresas também que tiveram iniciativa, o Grupo Gerdau, também lá no Sul, fez uma grande mobilização com relação a isso, né? Então, são situações. E o conselho pode, né, o comitê, né, pode deliberar isso tudo, de articular isso, combinando as ações que envolvem os benefícios fiscais com retorno de várias formas. E aí é que vem a eficiência do incentivo, do retorno do incentivo. E o valor gerado, o lucro da empresa vai muito além do que a questão de dinheiro propriamente dito. Com certeza. Né? E vai ser muito mais valorizado, né? Com certeza, não tenha dúvida nenhuma. Ser bem visto diante da sociedade. Dos empregados, da sociedade, do próprio governo, né? Você não está simplesmente fazendo por fazer. Você está contribuindo e ganhando com isso. E todo mundo vai ganhando também. Que é como tem um lema, né, que diz que o bom negócio é quando todo mundo ganha, né? E o incentivo não é diferente, né? Gera valor, de fato, para a empresa. Verdade. Luiz, tem algo mais que o senhor gostaria de falar para o administrador, para aquele que acompanha a nossa programação sobre incentivo eficiente, né? Não pode deixar de frisar isso. Gestão eficiente dos incentivos fiscais? Não, tem sim. Eu acho que hoje, todas as profissões, mas eu acho que talvez para o administrador seja uma mudança assim, muito importante. Todo administrador ele tem que ter uma visão ampla das coisas. Ele não pode se limitar a uma especialização numa determinada área. Então, hoje você tem que entender a empresa, entender o que está acontecendo ao seu redor, porque como nós estamos vivendo num momento de transição, tem muitas oportunidades acontecendo. Aqueles modelos que nós tivemos aí no passado, de você se especializar em determinadas áreas e ficar sentado naquilo, não funciona mais, né? Eu sou administrador. Durante a minha carreira corporativa, eu tive que assimilar diversos conhecimentos adicionais do que eu tinha. A minha especialização, eu já trabalho com os incentivos fiscais há 25 anos. Naquela época, as pessoas nem pensavam usar isso para a área social, por exemplo. E eu comecei a desenvolver todo esse trabalho que culminou com esse projeto da gestão eficiente. Depois eu tive que começar a ver outras oportunidades
responsabilidades dentro da gestão de fundo de pensão. Tive que me especializar nisso, né? Fiz um curso no IBMEC, me especializei. Foi uma experiência fantástica, porque eu pude entrar num outro mundo, e um mundo extremamente importante, que é o mundo do futuro, né? Que são as aposentadorias, né? Então, quando você sai do mercado de trabalho, você vai entrar numa nova fase, né? Então, as pessoas não pensaram, e eu tinha a responsabilidade de cuidar dos investimentos, então eu tinha que olhar. E, por final, eu acabei, desde 95, 96, começando a entrar no movimento de responsabilidade social no Brasil. Acompanhar, e comecei a fazer todo um trabalho na empresa que eu ganhei e a empresa ganhou, porque o que eu escolhi esse caminho da sustentabilidade, da responsabilidade social, como um projeto não só profissional, para eu fechar minha carreira corporativa e abrir uma nova janela de oportunidades de trabalho nas consultorias, e como também um projeto de vida, né? Então, você vê como é que isso transforma as pessoas, né? Então, a mensagem que eu dou é essa. E os incentivos, com certeza, são uma das oportunidades. Hoje, muita gente, ainda como eu falei, ainda não está usando. Então, aqueles que têm oportunidade de estudar mais o assunto, procurar as palestras, procurar fóruns como aqui do CRA, para a gente poder estar debatendo, tirar dúvidas, né, com relação a isso, podem levar para as atividades na sua empresa e fazer grandes transformações e a gente mudar essa realidade que nós temos hoje, né? Então, qualquer administrador pode se engajar e começar a estudar de que forma ele pode fazer isso dentro da sua empresa. Perfeito. Né? Agora, sobre o seu livro até o final do ano... eu pretendo até o final do ano terminar o livro e... Quem quiser com certeza... tem algum contato? Que o não, ainda não estão, mas com certeza a gente vai, inclusive, tentar fazer um evento aqui no CRA, de lançamento, né? Eu devo fazer provavelmente também na UFRJ, que eu dou aula lá. Então, mas com certeza eu vou envolver o CRA na ocasião, porque é muito importante para o administrador ter acesso a esse tipo de material, esse tipo de informação, né? E também eu me coloco à disposição do próprio CRA. Também eu sei que nós temos os eventos, né, em outras cidades, outras coisas, que a gente pode levar essa discussão desse assunto, porque uma coisa é você também estar lendo, uma coisa é você estar ali, que você pode interagir com as pessoas, né? Eu ainda sou um pouco da moda antiga, né? Mas é lógico que ferramentas como essa de disseminação de informação, as mídias sociais, são extremamente importantes, né? Mas eu ainda acho que o presencial, ele abre assim para as pessoas terem mais liberdade para perguntarem, para tirar suas dúvidas, né? Então eu me coloco à disposição do CRA, caso haja interesse, em algumas das cidades em que há esses eventos regionais, para a gente poder levar essa discussão também, né? E tentar mudar esse quadro, né? Então você, administrador, fique atento, porque provavelmente esse ano sai o livro do Luiz, né, sobre gestão eficiente dos incentivos fiscais. Luiz, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição aí de vocês e dos colegas que vão ter acesso também à palestra, o teor da palestra, e lá tem o meu e-mail também, qualquer dúvida nós podemos também estar trocando algumas ideias. Já fica estendido o convite para as próximas oportunidades aí para conversarmos sobre outros assuntos. Sim, com certeza, com certeza. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Fique por dentro do que o CRA tem desenvolvido pelo site www.cra-rj.adm.br. Fique bem e até o próximo programa. Tchau!